Oiê, vamos falar de espanhol? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma explicação. E hoje a gente vai falar sobre 4 verbos e um assunto muito importante. Vamos falar dos verbos llamar-se, trabalhar, ser, tener e os números. Esses talvez sejam os verbos mais úteis que você vai precisar na língua espanhola. Um deles, que é o verbo llamar-se, é por conta da sua conjugação, e o ser, tener, e o trabalhar por conta de que a gente pode fazer apresentações e conhecer pessoas. E também da conjugação de verbos na língua espanhola. A gente vai começar com o verbo llamar-se. Você também pode ouvir esse mesmo verbo como llamar-se. Não tem muita diferença no que se quer dizer quando você diz do verbo. Tem uma questão regional. Geralmente você vai ouvir no México, numa questão que você ouça em alguns países da América Latina, o ya, como esse som de LLA, e também você possa ouvir o já. Porém, eu vou fazer o som de ya só para a gente poder padronizar nesse vídeo. Então, quando a gente tem o verbo llamar-se, nós temos o se no final, que vai ser com que a gente tenha que a conjugação do verbo sempre tenha algo que é parecido com o do português. Porque quando a gente fala do verbo chamar, eu falo eu me chamo. Então esse me vai aparecer com todas as outras formas. E aí você confere comigo quais são essas formas que tem com os outros pronomes. E aí nós vamos ter yo me llamo, tú te llamas, él, ella, usted se llama, nosotros, nosotras nos llamamos, vosotros, vosotras os llamáis, ellos, ellas, ustedes se llaman. Uma outra coisa que você pode também ter do verbo do llamar é saber que ele é um verbo regular. Isso significa que ele segue um padrão, é uma regularidade. Então você sabe que, você sabendo qual é a raiz do llamar, você consegue conjugar todos os outros verbos sem ter nenhuma surpresa. Como é o caso do verbo ser, que ele é um verbo irregular que você tem que decorar as formas. E para quando você pergunta o nome de uma pessoa, você pode se perguntar como te llamas ou como se llama, assim como qual es tu nombre ou qual es su nombre. Porém, perceba que esse qual e esse como vão ter acento porque você está fazendo uma pergunta. Não muda a pronúncia, mas é só uma questão de ortografia quando você vai escrever. Assim como é o caso do tu e do usted. Porque você pode querer tratar a pessoa com formalidade, e por isso você fala como se llama, ou se não, você quer tratar como informalidade, que é como te llamas. Naturalmente está acontecendo uma mudança no espanhol que cada vez mais se deixa de falar de forma formal. Porém, se você não quiser passar por algum aperto por achar que você está sendo desrespeitoso, você pode usar o usted, então, como se llama. E para você poder responder, você pode falar me llamo ou soy. E sobre os outros verbos, nós temos sobre o ser, tener e trabalhar. Uma notícia meio triste, mas o ser e tener são verbos irregulares, então você tem que meio que decorar. Mas o trabalhar já é um verbo regular, então você vai saber com tranquilidade quais são suas outras formas. E para o presente do indicativo, nós temos yo soy, yo tengo, yo trabajo. Tú eres, tú tienes, tú trabajas. Él, ella, usted es, él, ella, usted tiene, él, ella, usted trabaja. Nosotros, nosotras somos, nosotros, nosotras tenemos y nosotros, nosotras trabajamos. Vosotros, vosotras sois, vosotros, vosotras tenéis, vosotros, vosotras trabajáis. Ellos, ellas, ustedes son, ellos, ellas, ustedes tienen, ellos, ellas, ustedes trabajan. Mas você pode ficar muito tranquilo com essa questão de verbo irregular, porque os verbos irregulares vão aparecer com muita frequência. É só você tentar pensar na sua cabeça sobre todas as frases que você falou a mesmo hoje, só utilizando o verbo ser e o ter. São verbos que vão aparecer com muita frequência. E os verbos que já são regulares, bom, você já vai conseguir decorar com muita tranquilidade. Inclusive, falando de regularidade, existe uma coisa muito curiosa com a questão de nomes quando a gente fala da língua espanhola. Porque existem alguns nomes que a gente chama de nombre de pila. É uma referência à pila bautismal, que é nada mais do que quando a gente vai ter um nome de batismo. Isso porque no espanhol, assim como a gente também tem em Portugal, é muito comum que existam alguns nomes específicos, como é o caso de José, Carmen, Alicia. Como a cultura católica é muito forte na Espanha e esses nomes são muito comuns, esses nomes eles ganham o nome de nombre de pila. E falando sobre tener e também falando sobre o verbo ser, é legal que a gente saiba também alguns números, porque não só a gente pode falar a numeração de o quanto que a gente tem de alguma coisa, como também podemos falar até mesmo de nossa idade. Então de 0 a 10 fica 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E de 11 a 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Os números de 21 a 29 você vai falar junto. Então você vai falar 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, tudo juntinho. Porém, a partir do 30, você já separa com um i. Por exemplo, se fosse falar de 31, 31. E os múltiplos de 10, que é 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, a gente vai falar 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E o 100 você fala 100, e quando você adiciona com outros números, você fala 100. Por exemplo, 101, 101. E para poder falar dos 200, 300, que são esses números de 100, você tem 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. O 1000, lembrar que quando a gente já falou da questão do L, você não fala mil com som de U, você vai falar mil. Você coloca a língua no céu da boca. E o 1000 fica a mesma coisa se você adiciona os outros números. Então você poderia falar 1101 como 1101. E aí, para você poder falar 2000, você falaria 2000. E, por exemplo, o ano que a gente está, qual seria? Escreve aqui nos comentários como que você escreveria esse ano que nós estamos vivendo, em espanhol. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Um vídeo bem curto, mas com bastante informação e bem útil para você poder aprender do espanhol. Ficou algum comentário, alguma coisa que você queria dizer, alguma reclamação, algum pedido, algum elogio? Usa aqui os comentários para você poder dizer para mim, por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter ficado aqui até aqui nesse final desse vídeo e até o próximo vídeo. E se você quiser me ajudar aqui no YouTube, você também pode se inscrever nesse canal. Você pode deixar uma curtida nesse vídeo, você pode comentar alguma coisa que você queira ver nos outros vídeos, ou um elogio nesse vídeo, e passar esse vídeo para outras pessoas que queiram estudar espanhol também como você. E se você quiser continuar seus estudos de espanhol, tem também o meu Drive com PowerPoint, com slides, para você poder conseguir ter mais ferramentas para você poder estudar e continuar seus estudos. E se você quiser estudar comigo no meu curso de espanhol, tem também o link embaixo dos comentários para você poder acessar, você conferir também o que tem sido colocado lá, como também a gente tem parte de cultura, temos também a parte de pronúncia e também a parte de gramática para você se sentir confiante no espanhol.